Ora, irmãos, nós vamos retomar o nosso estudo na carta aos Filipenses e mais uma vez vamos ler desde os versículos 12 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que, também, alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E, tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Graças a Deus. Ora, retomando o nosso estudo, portanto, que temos vindo a fazer na Epístola aos Filipenses, nós, na semana passada, terminamos falando, basicamente, da escolha que o apóstolo Paulo fez, e como tivemos a ocasião de ver, ele perante a escolha em que estava colocado, se era melhor partir ou ficar, e nós, como dissemos então, muitas vezes temos escolhas a fazer, ele, perante a escolha, ele disse que era preferível ficar, e a escolha que ele fez de ficar era mais penoso para ele, do ponto de vista humano, porque, como ele próprio diz, partir era muito melhor, mas ele mais uma vez demonstra que a sua mente está focada em Cristo, e quando a nossa mente está focada em Cristo, está focada na vontade de Cristo, e está também colocada nos outros. Quando nós temos a nossa mente em Cristo, pensamos mais nos outros. Quando nós estamos focados em nós, nem pensamos em Cristo, nem pensamos nos outros. E o apóstolo Paulo, uma vez mais, porque tinha a mente focada em Cristo, pensava nos outros. E pensou mais no interesse dos outros, haveria maior proveito para os outros em ele ficar, e pensando ele nisso, pensou mais no interesse dos outros do que no seu próprio interesse, porque no seu próprio interesse, naturalmente, como ele diz, partir seria muito melhor. Eu fiz também uma referência, aproveitei o facto de nós estarmos colocados perante escolhas para dizer alguma coisa sobre isto, e eu quero enfatizar este aspecto que me parece importante, antes de nós avançarmos, que é o seguinte: quando o apóstolo Paulo diz, para mim viver a Cristo, este versículo é um poço, evidentemente nós não vamos poder ficar aqui eternamente a falar sobre isto, mas poderíamos ficar eternamente a falar sobre isto, porque falar sobre Cristo e a vida de Cristo, e a vida de Cristo em mim, é algo que nós poderíamos ficar aqui toda a vida a falar, mas eu queria basicamente procurar mostrar a importância do que significa viver de facto Cristo. Quando ele diz, para mim, o viver é Cristo, versículo 21, e o morrer é ganho. E o que eu quero dizer, basicamente, é isto. As pessoas vivem em função daquilo que as fascina. E todas as pessoas são movidas pelo fascínio do que os fascina. Há pessoas que são fascinadas por carros. E ninguém lhes fala de outras coisas, porque o único interesse da vida delas são carros, automóveis. Outras são fascinadas por roupas. É impressionante às vezes
aquilo que eu ouço dos guarda-roupas e armários de roupa que muitas pessoas têm. Elas vivem para as roupas. Passam a vida em lojas de roupas. Elas só pensam em roupas. Há pessoas que são fascinadas por tecnologia. E tudo o que é tecnologia para elas. E não pensam mais nada. E são capazes de ir a um sítio qualquer e perdem-se na tecnologia e pensam em tecnologia e vivem para a tecnologia e vivem com a tecnologia. E eu não vou especificar o tipo de tecnologia, mas há muita tecnologia. Há outras que se fascinam por livros. Gostam muito de ler. E quando as veem, estão sempre a ler. São fascinadas pela leitura. E gostam muito de ler livros. Outros são fascinados pelo desporto. E nisto podemos entrar pelas várias áreas da área desportiva. E particularmente uma área que move multidões, que é o futebol. Particularmente no nosso país. E há pessoas que vivem para o futebol. Quando chegam ao serviço de manhã falam de futebol. Ao longo do dia falam de futebol. Ao longo do almoço falam de futebol. Passam o dia a falar de futebol. E não se calam com o futebol. O futebol está na sua boca, constantemente. O futebol fascina-os. Elas poderiam dizer, para mim, viver é o futebol. A tal, prezados irmãos, eu quero salientar bem isto. O que o fascinava era Cristo. Eu não me quero deixar fascinar por mais nada. O apóstolo Paulo virou-se para os Gálatas e diz a uma certa altura, na carta aos Gálatas, que não vamos ler, quem vos fascinou? Não vou falar do contexto da passagem, mas eu quero vos dizer que há sempre qualquer coisa que nos fascina. E às vezes o que nos fascina é o pior que nos pode fascinar. E não nos deixarmos fascinar pela única pessoa que de facto nos devia fascinar, que é o Senhor Jesus Cristo. Cristo era a vida de Paulo. A vida de Paulo não era futebol, a vida de Paulo não era livros, a vida de Paulo não era tecnologia, a vida de Paulo não era carros, a vida de Paulo não era desporto, a vida de Paulo era Cristo. E eu gosto disto, de alguém que se levanta de manhã e pensa nele, e vive durante o dia a pensar nele, e anda com ele, e fala dele, e pensa nele, até se deitar à noite. E isto é muito importante. E Paulo era assim, a vida dele, a nossa vida deve ser Cristo. Porque, de facto, evidentemente que para que Cristo nos fascine, temos que saber quem Cristo é e o que Ele representa. E é pelo conhecimento que nós vamos tendo dele que vamos ficando fascinados com Ele. Há pessoas que são fascinantes, mas até que nós as conheçamos. Há pessoas que passam despercebidas e que são pessoas fascinantes, mas precisamos de as conhecer para conhecer o fascínio delas. Prezados irmãos, não há pessoa mais fascinante do que o Senhor Jesus Cristo. Mas precisamos de o conhecer, porque aparentemente Ele não representa nenhum fascínio. Porque se Ele a priori representasse algum fascínio, todo mundo estaria apaixonado por Ele. Mas não é isso que vemos. E não vemos isso exatamente porque o mundo o ignora, não o conhece. E nós próprios que somos cristãos precisamos de o conhecer cada vez mais. E nós vemos como é que, de facto, o conhecimento foi capital para o apóstolo Paulo. Ele próprio disse, eu quero conhecê-lo. Aliás, na carta aos Filipenses nós vamos ver isso mais adiante. Ele queria o conhecer. Ele vivia num conhecimento contínuo e constante acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A coisa que mais o impressionava era o seu conhecimento. E à medida que nós conhecemos o Senhor, nós vamos ficando fascinados com a multiplicidade de características, de atributos, de glórias que Ele irradia. A vida para muitos é copos. Eu conheço muitos que a vida para eles é copos. Ou é jogo. Passam a vida a jogar. Ou a vida nos copos. Ou no lazer. Há muitos que a vida deles é bricolagem.
façam a vida em bricolagem. Há muitos que a vida deles é caça. Ou pesca. A vida de Paulo era Cristo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Gostaria de a seguir, e então agora retomando aqui a nossa passagem onde nós ficamos. Nós, portanto, falámos na semana passada sobre as escolhas, e nós temos que fazer esta escolha. O que é que nós queremos conhecer? Vamos despender tempo, energia, em conhecer o quê? Em conhecer quem? Irmãos, façamos a melhor escolha. Quantas vezes ouvimos dizer que Maria escolheu a melhor parte? E a melhor parte foi sentar-se aos pés de Jesus para o contemplar, para o conhecer, para o ouvir. Nós precisamos de fazer as melhores escolhas. Não imaginam quantas tragédias por escolhas erradas, por escolhas mal feitas. Não imaginam quantas perdas. Não imaginam quantos cemitérios estão cheios de dons enterrados, desperdiçados, perdidos. Que Deus nos ajude. Quando eu falo aqui das escolhas, e eu agora quero me deter aqui num pormenor muito importante que ele diz aqui, ele diz assim, versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, já falei sobre isto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Porque isto é ainda muito melhor. Partir não é melhor. Partir não é melhor. Ele diz, é muito melhor. É importante que nós tenhamos a noção disto. E é com base nisto que eu disse aquilo que disse na semana passada, perdão, e que tenho dito várias vezes, que é o seguinte, e vou repetir, a pior coisa que me pode acontecer, que é a morte, que é o que as pessoas costumam dizer, a pior coisa que me pode acontecer é morrer, na perspectiva de Paulo, é a melhor coisa que nos pode acontecer, porque se partir é muito melhor, a melhor coisa que nos pode acontecer é aquilo que muitos consideram a pior coisa que nos pode acontecer. E se a pior coisa que me pode acontecer é a melhor coisa que me pode acontecer, então não há coisa má que me possa acontecer. Infortúnios, contrariedades, dores, tribulações, lágrimas, perdas. Não há coisa má que me possa acontecer que não seja necessariamente e logicamente boa. Por isso, irmãos, é que a Bíblia diz, é por isso que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para bem dos que amam a Deus. E, portanto, as coisas são para bem. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade, mas o que te acontece é para teu bem. Porque não há coisa má que nos possa acontecer para quem a pior coisa que lhe pode acontecer é a melhor coisa que lhe pode acontecer. E eu gosto disto, porque isto é realidade. Isto não é fantasia, isto é pura realidade. Mas aqui, nesta passagem, ele diz assim no versículo 23, relativamente ao partir, ele diz que em relação ao partir, ele diz estar com Cristo. Ele diz que tinha o desejo de partir e estar com Cristo. Partir, prezados irmãos, é estar com Cristo. E aqui eu quero referir o seguinte. Existem grupos religiosos que ensinam heresias autênticas a este respeito. E eu vou-me deter acerca disto esta noite. Existem grupos religiosos, e eu posso citar dois grupos religiosos. Aliás, esses dois grupos religiosos são muito iguais. Muito iguais. Aliás, eles vêm da mesma fonte, vêm da mesma origem. E por isso têm tanta semelhança, que as testemunhas de Jeová, por um lado, assim chamadas, e os adventistas do sétimo dia, assim chamados. Adventistas do sétimo dia e testemunhas de Jeová têm muita coisa em comum no erro. E têm coisas extremamente graves nos seus erros. E é por isso que eu não os considero como irmãos na fé. Porque são muitas. E são graves. Afetam a verdade do Evangelho. E eu quero dizer isto pelo seguinte. Vamos deter-nos nesta. Não vamos divagar. Dizem eles, uns e outros, tanto testemunhas de Jeová como adventistas do sétimo dia, dizem
que quando uma pessoa morre, a pessoa fica num estado de inconsciência. Há muitos crentes que fazem esta pergunta: o que é que acontece quando eu morro? Quando eu morrer, o que é que me vai acontecer? Estes grupos religiosos ensinam que quando as pessoas morrem, ficam num estado de inconsciência. Ou, utilizando outra linguagem, ficam num estado de sonolência. Portanto, irmãos, eu quero vos dizer que quando um crente morre, não fica num estado de sonolência, nem fica num estado de inconsciência. De modo algum. E vamos desmistificar, porque eles citam alguns versículos da Bíblia que parecem querer dizer que o crente fica num estado de inconsciência ou de sonolência. Mas não fica. E esta passagem é muito clara. Esta passagem diz que partir é estar com Cristo. Partir não é ir dormir. Partir não é ficar inconsciente. Partir é estar com Cristo. E eu, já agora, há uma outra passagem, já voltamos aqui, na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, diz assim, segunda epístola aos Coríntios, um pouco atrás, diz ele assim nos versículos 6 e 8. Diz ele assim, versículo 6, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo vivemos ausentes do Senhor. Notem por favor estas palavras. Estamos sempre de bom ânimo. Sempre. Sempre é sempre. Não há exceções. Nós temos que ter sempre bom ânimo. Sabendo, há pessoas que não estão de bom ânimo, ou perdem o ânimo, ou perdem o bom ânimo, porque ignoram verdades importantes. Nós precisamos de conhecer muita coisa. É o conhecimento do Senhor, que falamos há pouco. O conhecimento da palavra do Senhor, porque conhecendo a palavra do Senhor, conhecemos o Senhor. Dá-nos mais-valias das quais nos podemos apropriar e que nos dão força para, perante infortúnios e contrariedades, podermos ter bom ânimo e nunca perdermos o ânimo em situações em que os outros perdem o ânimo. Nós estamos sempre de bom ânimo, diz ele. Sabendo o quê? Que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Não vou entrar em detalhes nestas declarações, isto exigiria um estudo naturalmente detalhado destas afirmações dele. Mas depois ele continua. E o que ele sabe? Ele diz, nós sabemos que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Mas temos confiança. Apesar de estarmos ausentes do Senhor, enquanto estamos no corpo, não é? Nós temos confiança. E qual é a nossa confiança? Desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Ou seja, sair do corpo significa habitar com o Senhor. Não haja dúvidas. É por isso que alguns têm dito, baseados nesta passagem, alguns já têm perguntado, mas isso não está lá escrito. Não está escrito assim literalmente, mas o pensamento está lá. Que é ausente do corpo, presente com o Senhor. O apóstolo diz, deixar este corpo significa habitarmos, notem, habitarmos não é dormirmos. Não é ficar num estado de inconsciência. É habitarmos, vamos habitar com o Senhor. E, portanto, esta passagem é muito importante. Estar com Cristo. Gostava de voltar à nossa passagem, onde ele diz estar com Cristo. E eu gostava de dizer o seguinte. Há uma passagem que eu gosto muito e que se encontra em Mateus capítulo 26. Convido-vos a ler essa passagem. Mateus capítulo 26, que é uma passagem que nos dá a ideia reforçada do que significa estar com Cristo. Eu gostava que notasseis que em ambas as passagens na passagem que nós acabamos de ler em Coríntios diz habitar com Cristo, na passagem dos Filipenses, onde nós estamos no versículo 23, nós lemos de estar com Cristo, portanto, com Cristo, estar com Cristo. Eu gosto desta passagem no capítulo 26 de Mateus,
Porque esta passagem no capítulo 26 de Mateus diz assim no versículo 38. Estamos no jardim de Getsemane, quando o Senhor Jesus Cristo estava prestes a ir à cruz, e foi com os seus discípulos para aquele lugar à parte para orar. E no versículo 36, perdão, no capítulo 26, versículo 38, lemos assim: Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e velai comigo. Notem, o Senhor diz: velai, significa vigiai, significa estar acordados. Quem está de sentinela a vigiar tem que estar acordado. A sentinela não dorme. Vigiai, notem bem, comigo. Comigo. Certo? Estar com o Senhor significa estar desperto. Estar com o Senhor significa estar vigilante. Estar com o Senhor significa não estar a dormir. Estar com o Senhor não é estar inconsciente. Estar com o Senhor é estar ativo, é estar vigilante. Nós não temos na Bíblia estar com o Senhor e estar a dormir. Ninguém está com o Senhor a dormir. Ninguém está com o Senhor inconsciente. Quem está com o Senhor está bem acordado, está vigilante. Reparem bem, eu peguei nesta passagem, não é com base nesta passagem que eu digo o que digo, mas eu quero pegar nesta passagem para, em primeiro lugar, vos mostrar que quando a Bíblia diz que eu vou estar com Cristo, estar com Cristo, e até inspirei nesta passagem, de Mateus, significa estar acordado. Significa não estar a dormir. Significa estar vigilante. Continuando a passagem no versículo 38, nós vemos a seguir no versículo 39, e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, versículo 40, achou-os adormecidos. E sabem o que é que ele disse a Pedro? Disse a Pedro o seguinte: Então nem uma hora pudestes velar comigo? Não pudestes velar comigo uma hora? Estavam a dormir. Não comigo dormir. Comigo acordado. Não estivestes comigo. Estiveste a dormir. A ideia é esta. Estar com o Senhor significa não estar a dormir. Não estar com o Senhor, como eles não estiveram, significou estar a dormir. Gostaria de mostrar-vos pelas Escrituras, e agora vamos às passagens, que são mais importantes. Isto foi apenas uma mera introdução com base nesta passagem, para enfatizar o facto de que estar com Cristo não significa estar lá a dormir. Ninguém está com Cristo a dormir. E quando se está a dormir, não se está com Cristo. Não pudeste estar comigo. Não pudeste estar comigo. Ou menos uma hora. Não pudeste estar comigo. Não estiveste comigo. Eu gostava de vos mostrar que a morte física não significa cessação de consciência. Não significa entrar num estado de inconsciência. Não significa dormir. Por exemplo, nós lemos assim na Bíblia acerca de Adão. Eu cito. No livro de Gênesis, não vamos ler. Eu cito, são passagens conhecidas. No livro de Gênesis, Deus advertiu a Adão, dizendo assim, o seguinte: no dia em que tu comeres do fruto daquela árvore, certamente morrerás. E naquele dia, quando ele comeu do fruto daquela árvore, ele ficou separado da vida de Deus. Ele morreu. Não tenham dúvidas. Ficou separado, foi expulso do jardim, ficou separado da vida de Deus. No entanto, em relação a esse facto, sabe o que é que Deus diz? Com dor comerás dela, do fruto do terreno, todos os dias da tua vida, da terra.
vais comer do fruto da terra todos os dias da tua vida. Morreu, mas a Bíblia fala em todos os dias da sua vida. Para comer. Logo no princípio da Bíblia, nós vemos que morte não significa entrar num estado de inconsciência, nem significa dormir. Pode estar morto e estar vivo. Parece uma contradição, não é? Estar-se morto e estar-se ativo. Estar-se morto e estar-se consciente. A Bíblia não diz na Carta aos Efésios, e nós estudamos há pouco tempo a Carta aos Efésios, que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Estávamos ou não? Qual era a nossa condição de perdidos? Diz a Bíblia, estávamos mortos em delitos e pecados. No entanto, diz o apóstolo logo a seguir, andávamos de acordo com o curso deste mundo. Mortos, andando. Estávamos mortos, mas andávamos. E, portanto, isto para vos mostrar que na Bíblia a morte não significa necessariamente entrar num estado de inconsciência, ou de cessação de consciência, ou de sono. Nós vemos exemplos de estados de morte com ação, com vida. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, podemos ler. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 6. Ele fala das viúvas. E tem instruções para as viúvas nas igrejas. E chega ao versículo 6 e diz assim: mas a que vive, a viúva, entende? A viúva que vive em deleites, vivendo, está morta. E portanto o apóstolo Paulo aqui na carta a Timóteo refere-se a uma viúva que vivendo, está morta. É possível estar morto e viver. Para já o que eu quero apenas mostrar é apenas isto. O que é que eu quero mostrar neste momento? O que eu quero apenas mostrar é que... O que é que eu mostrei até agora? Mostrei duas coisas. Nas primeiras passagens que nós lemos em Mateus, no Jardim do Getsemane, que estar com Cristo significa necessariamente estar ativo, desperto. E que não estar desperto a dormir significa não estar com Ele de facto. As segundas passagens que nós lemos agora, as últimas passagens, foi para mostrar que é possível estar morto, estando vivo. Que estar morto, na Bíblia, isto genericamente, eu não estou a falar da morte física, aquilo que estamos a falar agora não era da morte física, mas estamos a falar da morte em geral. O que eu quero falar-vos neste momento é sobre a morte em geral. Não existe a ideia de morte, significa estado de inconsciência. Em termos gerais, nem significa cessação de consciência, nem significa entrada em sonolência, ou sono. E esta última passagem mostra uma viúva que vivendo está morta. Mas vivendo. Morta, vivendo. Portanto, o que eu quero dizer é que a Bíblia diz que é a possibilidade de uma pessoa estar morto e viver. E não estar em estado de inconsciência. Agora, quero chamar a atenção para outra passagem, que é uma passagem muito importante, e que é a passagem de Abraão e do rico e do Lázaro. Essa passagem em Lucas, que nós agora não vamos ler, é uma passagem muito importante e que alguns maldosamente chamam a parábola do rico e do Lázaro. Mas vocês não leem em nenhum sítio da Bíblia que aquilo é uma parábola. Há Bíblias, como vocês sabem, por secções, mas isso não é inspirado, são os homens que colocam títulos, atribuíram títulos a conjuntos de texto, a trechos das Escrituras, imaginando que está-se a falar acerca do amor e por cima, como um título, resolveram escrever amor. Veja essa palavra que escreveram lá, amor, não é inspirado. Foram eles que puseram, adicionaram ao texto bíblico original, só para que as pessoas saibam que aquele assunto ali está a falar do amor. E por cima da palavra, do texto do rico e do Lázaro, que Jesus contou, e Jesus não contou uma parábola, quando Jesus contava uma parábola, ele, antes de pronunciar, ele dizia, e contou-lhes uma parábola dizendo, não é o caso,
Ele não está a contar parábola nenhuma. Ele disse que houve um homem rico e houve mesmo. E ele fala de Lázaro, que existiu como sendo uma personagem que existiu mesmo. Já agora, muitas pessoas dizem que nunca ninguém veio lá do outro lado para contar o que é que lá se passa, mas Jesus veio do outro lado e contou o que é que lá se passa. E contou deste episódio que se passa lá. E não é nenhuma parábola, são factos. E curiosamente nós temos até o nome, porque nas parábolas não há o nome das personagens. Porque as parábolas são parábolas, mas as realidades são factos. E ele falou de um facto, que era o Lázaro. Existiu. Curiosamente, o que está salvo, o nome está lá. O perdido não está lá o nome. Não sabemos quem era, como é que se chamava o perdido. Eu dou graças a Deus por isso. O Senhor é sábio. Ele ocultou, omitiu o nome do perdido, o rico. Não sabemos como é que ele se chama. Imaginai que eu dizia como é que ele se chamava. Eventual família que aqui estivesse na terra, que tivesse sobrevivido. Imaginai a angústia. O meu familiar, o meu parente está no inferno. Seria dramático. Sabiamente o Senhor omitiu o nome dele. Mas já acerca de Lázaro, do salvo, ele disse quem era. Não é uma parábola. E o que é que nós vemos? Vemos os dois quando morrem, tanto o rico como o Lázaro, num estado de consciência. Nós vemos que eles estão em que situação? Estão entre a morte e a ressurreição. É disso que nós estamos a falar. Qual é o estado da alma entre a morte, quando ela morre, e antes de ressuscitar? Qual é o estado dela? Em que estado é que ela está? Está em consciência ou está inconsciente? Está em consciência ou está a dormir? E neste caso concreto, a alma morre. E antes de ressuscitar, o rico e o Lázaro são vistos num estado de consciência. Não estão a dormir. Estão a falar. Estão a conversar. Há diálogo. Que nós encontramos ali na passagem em Lucas, como nós sabemos. Se a morte quando termina a nossa vida terrena aqui na Terra, é a cessação de consciência ou sonolência, como muitos dizem. O que é que o Senhor quis dizer quando se virou para o malfeitor que estava ao lado dele na cruz, em Lucas, no capítulo 23 e 43, e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo. Notem, comigo. E cá temos outra vez o comigo. E estar com Jesus é estar não sonolento. Não em estado de inconsciência. E ele virou-se para o rico e disse, para o malfeitor e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Por outro lado, como é que nós explicamos que o Senhor Jesus Cristo, falando acerca dele, e este assunto, esta heresia, este ensinamento de que a alma entre a morte e a ressurreição está num estado de sonolência ou num estado de inconsciência, é uma heresia. E é uma heresia com consequências gravíssimas. Isto afeta o Senhor Jesus Cristo. Aliás, estas seitas, estes grupos, minaram a pessoa do Senhor Jesus Cristo e diminuíram a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vocês não imaginam as coisas estranhas à Bíblia que os adventistas ensinam acerca da pessoa e da obra de Cristo. E os testemunhos de Jeová. Se nós disséssemos que quando a alma morre antes de ressuscitar, está num estado de inconsciência, a pergunta que eu faço é: como é que explicamos o que Jesus disse? E o que é que ele disse? A mim ninguém me tira a minha vida. Eu de mim mesmo dou. Eu tenho poder para dar. E agora matem. E tenho poder depois de dar. Depois de morrer. Eu tenho poder para tornar a bala. E só depois é que ressuscita. Então, quando ele morre, ele tem poder para tomar a vida. Isto significa que quando ele morre, ele não está num estado de inconsciência. Esta afirmação do Senhor Jesus Cristo é a sentença de morte desta teoria errada, desta heresia. Porque Jesus disse que quando morresse, ele disse que tinha poder, depois de morrer, para tornar a tomar a sua vida. E só podia fazer isso estando num estado de consciência, naturalmente. É lógico. Isto está em João, no capítulo 10, versículos 17 e 18. Como é que nós explicamos em João 2, já agora vamos ver também João 2,
Vamos ver outra passagem. O Evangelho de João, capítulo 2. Como é que nós explicamos isto que o Senhor Jesus Cristo diz aqui, agora, nesta passagem? E o que é que Ele diz? Capítulo 2, versículo 21. Antes do versículo 21. Temos que ler mais atrás. No versículo 19, perdão. Lembram-se da conversa sobre o templo? O Senhor Jesus Cristo tinha ido ao templo e estavam-lhe a mostrar o templo. Eles estavam fascinados com o templo. Há pessoas que se deixam fascinar com o templo, com coisas físicas. Deviam ter ficado fascinadas com o Senhor Jesus Cristo, que era o verdadeiro templo, que estava diante deles. E pensavam que estavam uma grande coisa ao Senhor Jesus Cristo. Vocês estão a querer impressionar com a majestade deste edifício, feito pelos homens, que é o templo. Pois eu vou dizer que vai chegar o tempo em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E depois aqui neste sítio, ele vira-se para os judeus e disseram assim: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse: derribai este templo, que vocês, noutra ocasião, me quiserem impressionar com ele, e que eu vos disse que vai ser derrubado. E ele disse: derrubai este templo, e em 3 dias eu vou levantar este templo. E eles pensavam que eu estava a falar do templo físico. Eles só tinham olhos para aquele templo físico, não tinham olhos para mais nada. Era só aquilo que os fascinava. Mas Jesus, diz a Bíblia, não estava a falar do templo físico, estava a falar do seu corpo. E quando ele disse derrubai este templo, ele estava a dizer: derrubai o meu corpo. E em 3 dias eu reedificarei. Ele estava a falar da sua morte e estava a falar da sua ressurreição, que 3 dias depois iria ressuscitar. O versículo 20 diz: disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. O que eu quero chamar a vossa atenção nesta passagem que acabamos de ler. Como é que ele pôde dizer isto? Derrubai este templo e eu vou reedificá-lo. Em 3 dias eu vou reedificá-lo. Portanto, durante os 3 dias que mediaram a sua morte e a sua ressurreição, ele reedificou o templo. Ele não estava a dormir. Jesus, quando morreu, não ficou a dormir. Não ficou num estado de inconsciência. Não existe na Bíblia estado de inconsciência entre a morte e a ressurreição. E fazer uma afirmação destas, fazemos afirmações graves que afetam o próprio Senhor Jesus Cristo, como eu estava a dizer. Se a morte é cessação de consciência, por outro lado, isso coloca em causa a vida eterna que nós recebemos. Isto coloca em causa aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz, que nós passamos da morte para a vida. Vejam as coisas que isto coloca em causa. E há uma coisa que eu vos quero dizer. Associada à ideia de que quando se morre, e entre a morte e a ressurreição, a alma está num estado de inconsciência, ou está a dormir, existe a ideia associada, segundo essas pessoas que isso ensinam erradamente, que é necessário ter corpo para se ter consciência. E como a pessoa está desprovida do corpo, não pode ter consciência. Mas nós já vimos que naquela passagem, não estamos a falar de uma parábola, mas de uma realidade do rico e do Lázaro, eles estavam sem corpo, porque o corpo tinha ficado cá na terra, e eles estavam no Hades, e falavam um com o outro, e cobraram. A posse de um corpo, na Bíblia, não é necessária para se ter consciência. Por que eu digo isso? O que é que a Bíblia diz acerca de Deus? Não lemos em João 4:24 que Deus é Espírito? Deus não é Espírito. Ele não tem corpo. E Deus não está consciente. Os anjos não são espíritos ministradores, segundo lemos na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 14? Espíritos ministradores estão em ação, não estão num estado de inconsciência, nem a dormir.
O apóstolo Paulo certamente que não acreditava que a eliminação do corpo físico trouxesse um estado de inconsciência. E sabem porquê que ele não acreditava nisso? Na segunda carta aos Coríntios, vamos ler. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12. Diz ele assim: versículos 1 a 7. É verdade que não convém gloriar-me, diz ele, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos. E depois diz aqui uma coisa curiosa. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. E eu nem sei se estava no corpo, se estava fora do corpo. Mas aquilo que ele vai dizer, ele admite que poderia ter acontecido estando ele no corpo, como poderia ter acontecido não estando ele no corpo. E se não estando ele no corpo não pudesse acontecer, ele nunca poderia admitir a possibilidade de aquilo que lhe aconteceu ter acontecido não estando no corpo. Aquilo que lhe aconteceu pode ter acontecido estando no corpo, que ele não conseguia definir se estava no corpo ou não, como diz ele que podia ter acontecido não estando no corpo. Portanto, não estando no corpo, isto podia ter acontecido. E o que é que podia ter acontecido? Versículo 3. Sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Quem dorme não ouve. Quem está num estado de inconsciência não ouve. De que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me não serei néscio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E portanto, deixo este pensamento também para refletirmos. Aquilo que aconteceu pode ter sido no corpo ou fora do corpo. E não tendo acontecido no corpo, temos aqui uma testemunha que é Paulo. Ele testemunha uma experiência que lhe pode ter acontecido fora do corpo, uma testemunha lúcida, uma testemunha que fala de coisas indizíveis que ouviu e que não consegue encontrar palavras para explicar. Mas a Bíblia não fala de sono. Fala. Fala, sim, senhor. Associada à morte? Exatamente, associada à morte. Mas quando a Bíblia fala de sono associado à morte, refere-se ao corpo. Queridos irmãos, nunca a Bíblia fala do sono da alma. Quando a Bíblia fala de sono, fala do sono do corpo. Daniel, capítulo 12, livro do profeta Daniel, no Velho Testamento, no capítulo 12, nós lemos assim. Daniel, capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Versículo 2, tomem muita atenção agora. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que dormem, dormem aonde? Dormem aonde? No pó da terra. E o que é que está no pó da terra? É a alma? Não, é o corpo. Quando a Bíblia fala de sono, quando a Bíblia fala do estado de dormência, de estar a dormir, a Bíblia refere-se ao corpo. É o corpo que dorme. E nós todos sabemos que quando assistimos ao funeral de alguém e vemos o cadáver ali no caixão, nós olhamos e a pessoa parece que está a dormir. E de facto é isso que a Bíblia diz. A pessoa dorme até chegar o dia em que Deus vai despertá-lo do sono. E a Bíblia fala mesmo disso. Da pessoa ser despertada do sono, referindo-se à ressurreição do corpo, não da alma. E portanto esta passagem de Daniel capítulo 12, versículo 2 é muito importante. Mateus 27, 52. Estamos quase a terminar. Evangelho segundo Mateus capítulo 27, versículo 52.
Quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, quando foi crucificado, aconteceram algumas ressurreições. E diz a Bíblia, no versículo 52, que algumas pessoas estavam nos sepulcros e saíram dos sepulcros quando ele foi crucificado. E nós vemos no versículo 52 o seguinte: e abriram-se os sepulcros. Uma das coisas que aconteceu quando Jesus morreu, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Notem, muitos corpos, repito, corpos, que dormiam. Quando a Bíblia fala em dormir, são corpos que dormem. Não são almas. A alma e o espírito do homem nunca dormem. É só o corpo que dorme. E é disso que estamos a falar. E estas seitas, estas falsas doutrinas, estas heresias, procuram veicular o ensino de que a alma dorme, confundindo a alma com o corpo. E a Bíblia faz divisão entre corpo, alma e espírito. Há pessoas que até não sabem que há uma divisão entre a alma e o espírito. Mas a Bíblia fala na Carta aos Hebreus da divisão da alma e do espírito. E quando Paulo fala da santificação dos crentes, ele diz que todo o vosso corpo e alma e espírito sejam santificados. Carta aos Tessalonicenses. Alma e espírito não é a mesma coisa. Estão tão intrinsecamente unidos que nós temos dificuldade em separar a alma do espírito, mas onde nós não conseguimos chegar, diz a Bíblia, na Carta aos Hebreus, capítulo 4, se não estou em erro, versículo 12, que a palavra de Deus é como uma espada aguda de 2 gumes que penetra até à divisão da alma e do espírito. E a alma e o espírito estão tão ligados ao nosso corpo, da mesma forma que nós temos dificuldade em separar o corpo, o nosso corpo, da nossa alma que está em nós e do nosso espírito. Mas apesar de corpo, alma e espírito estarem assim tão intrinsecamente unidos, não significa que não sejam separados e entidades distintas. E o corpo é uma entidade distinta da alma e do espírito. E quando a Bíblia fala no sono de uma pessoa, fala no sono do corpo, nunca no sono da alma. Que isto fique claro. E dei exemplos claros acerca disso. É interessante repararmos também que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13 e no versículo 36, quando a Bíblia se refere acerca de David, e temos aqui uma alusão ao rei David, quando ele morreu, Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e versículo 36, nós vemos assim: porque, na verdade, tendo David no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. E o que é que dormiu em David? Foi o corpo ou foi a alma? David dormiu, e diz a Bíblia, e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Então o que é que foi posto junto de seus pais e viu a corrupção? O David que dormiu. E o que é que dormiu em David que foi posto junto de seus pais e que viu a corrupção? O corpo, naturalmente. Não a alma. Não o espírito. Mas o corpo. Queridos irmãos, nós nunca lemos da alma a dormir. Lemos de homens dormirem, mas o corpo. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 6. Em Apocalipse, no capítulo 6, nós temos aqui almas, depois de morrerem e antes de ressuscitarem. Como é que estão essas almas? Capítulo 6 do Apocalipse, versículos 9 e 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar de João. Sabem o que ele viu debaixo do altar? Lá no céu. Vi debaixo do altar as almas. Vi as almas, não os corpos. Eu vi as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Tinham morrido. Estamos a falar de almas, de pessoas que morreram, cujos corpos ficaram. E agora, quando olhava para aquelas pessoas, não via os corpos delas, via apenas as almas. E quando viu as almas, diz: vi as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Versículo 10.
E essas almas que eu vi debaixo do altar, essas almas clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? As almas falam, as almas não dormem, as almas estão bem conscientes. A ideia da inconsciência da alma é uma ideia perversa que não colhe nas Escrituras. No capítulo 7, versículos 9 e 10, lemos também: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, são almas, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. Elas falam, elas estão conscientes. Isto é antes da ressurreição. Estamos no capítulo 10. E a ressurreição só é explicada no capítulo 19. 19, não é? Capítulo 20. Capítulo 20. Para terminar, irmãos, e voltando à nossa passagem em Filipenses, o apóstolo diz assim, versículo 23: mas de ambos os lados estão em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque partir e estar com Cristo é muito melhor. Se morrer significasse passar a um estado de inconsciência ou dormir, se morrer significasse passar a um estado de inconsciência, morrer, irmãos, nunca seria muito melhor. Mas morrer, partir e estar com Cristo, diz a Bíblia, é muito melhor. É fantástico. Que Deus nos abençoe.